E aí, eu quero começar falando contigo sobre, já que a gente estava falando de IBCBR, vamos começar falando dessa questão, né? A gente sabe que o setor de varejo, ele tem uma boa participação, uma boa parcela ali no PIB, mas que também, nos últimos tempos, não está passando por um momento muito interessante, né? A conjuntura econômica está pressionando bastante o varejo. Queria que você fizesse, por gentileza, uma análise aí sobre a situação do setor, sobre o desempenho do setor na economia e os reflexos que isso acaba trazendo também para as empresas que a gente muito comenta por aqui. No final do dia, né, o desempenho do setor acaba sendo um reflexo do contexto que a gente vive, né? A gente está num contexto de transição, vamos chamar assim, um contexto de transição entre uma pandemia e o fim da pandemia, seja esse fim da pandemia o que for e quando for, porque também sempre a gente tem alguma novidade. Quando você vê o que está acontecendo fora do Brasil, eu estava vendo uma notícia agora, você fala em sexta onda na Espanha, você vê mask mandates agora em Nova York, agora até o dia 15 de janeiro, então ainda a gente está num processo de transição, certamente um cenário menos desfavorável, pensando na questão sanitária, do que a gente já teve. No entanto, né, particularmente no caso do Brasil, a gente acabou carregando algumas questões, né? A gente tem uma instabilidade, que a gente pode dizer política, que tem reflexos na economia. A gente está carregando uma taxa de desemprego bastante significativa. A gente ainda não tem necessariamente um assessment completo de todo o impacto que teve o processo da pandemia como um todo e todas as consequências da forma como a gente conduziu esse processo, aí pensando enquanto país como um todo, né, pensando nos impactos sobre as empresas. Então isso cria um cenário de muita incerteza, de muita volatilidade, de muitas dificuldades. A gente tem do outro lado o câmbio, né, indo para uma direção também que dificulta até alguns mecanismos regulatórios, e um ano de 2022 ainda pela frente, que deveria ser um ano que, tipicamente, anos de eleição, você tem uma movimentação no PIB naturalmente pela própria movimentação, né, do que acontece no entorno das campanhas, etc., mas a gente já vai entrar o ano com algumas dificuldades, além disso, com a polarização e a instabilidade política. De fato, é um cenário muito desafiador, e é esse cenário que cria as inseguranças para o consumidor, e criando as inseguranças para o consumidor, acaba criando as inseguranças para o varejo como um todo, né?